Meu irmão queimou meus documentos da bolsa de estudos na noite anterior ao meu voo para começar a faculdade de medicina do outro lado do país. Ratos de rua não pertencem em salas de aula, ele disse rindo. Meus pais apenas concordaram. Seu lugar é lavando nossos pratos, não estudando ao lado de médicos. Eu não chorei. Peguei minha mala, respirei fundo e sorri. Às 6 da manhã, o telefone do meu pai tocou. Era uma ligação minha direto do aeroporto. A carta da bolsa começou a pegar fogo pelo canto inferior esquerdo. A chama avançou lentamente pela margem do papel, enrolando o cabeçalho da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, até destruir o trecho que dizia: temos o prazer de oferecer uma bolsa de estudos integral. O fogo consumiu o documento antes mesmo de chegar à parte onde aparecia meu nome, Jonah Miller. As letras ficaram alaranjadas, depois escuras, até desaparecerem completamente. As cinzas subiram sobre a boca do fogão e caíram no balcão, ao lado de uma pilha de contas atrasadas que eu vinha pagando desde os 18 anos. Meu irmão Tyler segurava a folha em chamas pela ponta superior, usando apenas 2 dedos, inclinando o papel para que o fogo avançasse mais rápido. Ele sorria, mas não era o sorriso de alguém fazendo uma brincadeira cruel. Era uma expressão de satisfação, como se tivesse esperado aquele momento desde o dia em que minha aprovação chegou, 6 meses antes. Naquela noite, ele finalmente decidiu agir. Na véspera da minha viagem, Tyler deixou o último pedaço queimado cair dentro da pia. O papel fez um som abafado ao tocar o aço molhado. Então ele pegou o segundo documento, o resumo financeiro da bolsa. Acendeu também. Depois veio a confirmação da moradia e, por fim, a lista de requisitos para minha matrícula. 4 páginas. 4 caminhos para um futuro diferente. Todos reduzidos a cinzas em menos de 2 minutos. Meu pai ficou parado perto da geladeira, com os braços cruzados. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos juntas sobre a madeira, exatamente como fazia quando já tinha tomado uma decisão e apenas esperava que todos aceitassem. Tyler limpou os últimos restos de cinza dos dedos e olhou para mim. Encostou-se no balcão com um braço apoiado, com a postura de alguém que acreditava ter acabado de fazer algo necessário. Ratos de rua não pertencem em salas de aula, ele disse. Ele não falou baixo. Não foi um comentário feito no calor do momento. Ele pronunciou aquelas palavras como se estivesse dando uma sentença. Alto bastante para que as paredes da cozinha parecessem guardar aquilo. Alto bastante para até o cachorro do vizinho, do outro lado da cerca, parar de latir por alguns segundos. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Conflitos e Vingança. Essa era a parte em que muitas pessoas teriam gritado. Teriam perdido o controle. Mas eu não gritei. Porque Tyler ainda não tinha terminado. Tyler se afastou do balcão e veio alguns passos na minha direção. Ele parecia ter ensaiado aquele discurso por muito tempo. Você passou a vida inteira fugindo dessa casa para a biblioteca, como um rato de rua tentando escapar do lugar onde nasceu. Agora quer fugir até a Califórnia. Você passou anos empurrando remédios atrás de um balcão ganhando $17 por hora e acha que pertence a uma sala de aula cheia de médicos de verdade? Ele apontou para mim como se estivesse revelando uma grande verdade. Mãe e pai alimentaram você, vestiram você e deram um teto sobre sua cabeça por 23 anos. E essa é a sua forma de agradecer? Tratando essa família como uma simples parada de ônibus antes de seguir para algo melhor? Você sempre foi apenas o garoto de ouro com uma passagem de avião na mão. Nada além disso. Meu pai me encarou do outro lado da cozinha. Ele levantou levemente o queixo, aquele gesto que fazia quando estava prestes a dizer algo que vinha repetindo mentalmente há semanas. Seu lugar é lavando nossos pratos, não sentado ao lado de médicos, ele disse. Ele fez uma pausa e completou. Quer ir para algum lugar? Então vá até o mercado comprar o que sua mãe precisa. Minha mãe permaneceu em silêncio, como sempre fazia quando já tinha escolhido um lado. Meu pai continuou, ainda com os braços cruzados. Esse dinheiro da bolsa deveria estar entrando nesta casa, não sendo gasto com você. A bolsa não entrega dinheiro em espécie, respondi. Ela cobre a mensalidade da faculdade e minha moradia no campus. Não existe nenhum valor para mandar para cá. Então de que serve isso? Frank perguntou. Serve para eu conquistar um diploma de medicina, respondi.
Tyler repetiu minhas palavras com um sorriso debochado. Um diploma de medicina. Ele falou aquilo com o mesmo tom que usava quando contava uma piada sobre algo absurdo que tinha visto na televisão. Então procure uma passagem de ônibus de volta quando tudo desmoronar. Por que iria desmoronar? Perguntei. Ele apontou para a pia. Porque é lá que está sua bolsa de estudos. Junto com seu cartão da biblioteca, seu crachá de hospital e todas essas coisas que você juntou achando que faziam você ser melhor do que esta casa. Ele olhou para os papéis queimados. Tudo foi pelo ralo. Fiquei parado na entrada da cozinha observando a pia. Os 4 documentos que representavam anos de esforço agora estavam se desfazendo em uma massa cinza sem forma. Depois olhei para Tyler. Ele sorria com o rosto inteiro, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Olhei para meu pai, que acreditava em cada palavra que dizia porque havia repetido aquelas ideias tantas vezes que elas começaram a parecer verdade para ele. E então olhei para minha mãe. A mulher que nunca apareceu em uma reunião escolar, em uma feira de ciências, em uma palestra sobre carreira ou em qualquer outro momento que mostrasse que eu estava construindo algo além daquela cozinha. Peguei minha mochila no chão do corredor. Ela já estava pronta. Eu havia arrumado tudo 2 dias antes. E então sorri. Não era um sorriso falso. Não era uma tentativa de parecer forte. Era uma sensação de liberdade. Era aquele tipo de sorriso que aparece quando você finalmente percebe que as pessoas cuja aprovação você passou anos tentando conquistar acabaram de lhe dar o motivo mais claro possível para parar de tentar. Fui até meu quarto, fechei a porta, sentei na beirada da cama e peguei meu celular. A primeira coisa que fiz foi abrir meu e-mail. A confirmação da minha matrícula em Stanford estava lá, na caixa de entrada, enviada 6 semanas antes. As cópias digitais de todos os documentos que Tyler havia acabado de destruir também estavam salvas em uma pasta protegida no servidor do hospital. Eu mesmo tinha enviado aqueles arquivos pelo mesmo sistema seguro que usava todas as noites para registrar pedidos de medicamentos durante o plantão. Tyler só conseguiu queimar papel. A minha vaga na universidade nunca esteve naquele papel. Ela estava protegida em um sistema digital, em um servidor a milhares de quilômetros dali, completamente fora do alcance dele. Ele destruiu cópias impressas. O meu futuro continuava intacto. Naquela noite eu não dormi. Mas não foi porque estava sofrendo pelo que aconteceu. Eu tinha coisas para resolver. Para entender o restante dessa história, é preciso conhecer como funcionava a casa dos Miller. Desde os 18 anos, eu trabalhava como técnico certificado de farmácia no Memorial General Hospital. Meu turno era durante a madrugada, das 23 horas às 7 horas. Eu preparava pedidos de medicamentos, realizava manipulações estéreis, conferia cálculos de dosagem e cuidava do registro de substâncias controladas de um hospital com 340 leitos. Eu fazia isso 5 noites por semana há 5 anos. Durante meus intervalos, principalmente entre 2 horas e 4 horas da manhã, eu estudava para um CAT na sala de descanso dos funcionários. Minha companhia era um marca-texto e um livro de preparação usado que comprei por $5 em uma loja de segunda mão. O resultado? Fiquei entre os 3% melhores candidatos da prova. Mas ninguém na minha família sequer perguntou o que era um CAT. Durante 5 anos, 60% do meu salário líquido ia diretamente para aquela casa. $400 por mês. O aluguel era de $1.000. As contas de energia e outros serviços ficavam em torno de 340. As compras do mês custavam aproximadamente 480. O restante desaparecia em uma categoria vaga que meu pai chamava de despesas da casa. Era uma conta genérica que ele controlava, e ninguém questionava. Porque questionar significaria admitir uma coisa desconfortável: aquele sistema existia para me manter pagando, sem que eu soubesse exatamente para onde meu dinheiro estava indo. O teto sobre a cabeça deles existia por causa dos meus salários. Meu irmão não contribuía com nada. Meu pai recebia uma pensão parcial por incapacidade de cerca de $2.100 por mês. Minha mãe trabalhava 20 horas semanais em um mercado local e chegava em casa cansada de um jeito que fazia toda a família sentir o peso do cansaço dela. E todos os meses, sem nenhuma exceção, alguém naquela casa fazia questão de me lembrar de onde eu tinha vindo. Como se ter crescido em dificuldades fosse uma prova de que eu não merecia alcançar algo maior.
Passei boa parte da infância na biblioteca pública. Não era apenas porque eu gostava de ler, embora eu realmente gostasse. Era porque em casa não havia nada que me ajudasse a crescer. Ninguém para auxiliar nas tarefas escolares. Nenhum livro nas estantes. Nenhuma pergunta sobre o que eu tinha aprendido naquele dia. Meu pai, Frank, chegava do trabalho por volta das 16 horas e imediatamente ligava a televisão. Brenda chegava por volta das 18 horas e começava a preparar o jantar. Tyler passava horas jogando videogame na sala até depois da meia-noite e deixava os pratos espalhados na mesa de centro, esperando que eu limpasse tudo pela manhã. Enquanto isso, minha rotina era completamente diferente. Durante 6 anos, de segunda a sexta-feira, eu ficava sentado em uma mesa da Biblioteca Pública de Fairview das 15h30 às 19 horas. Fazia minhas tarefas, estudava livros de biologia que pegava na área de referência e aprendia sozinho como organizar meus estudos, porque ninguém naquela casa na Maple Drive número 114 iria me ensinar. A bibliotecária, uma mulher chamada Sra. Falk, percebeu minha rotina. Ela começou a deixar um lápis e um bloco de anotações na minha mesa habitual todas as tardes. Ela nunca perguntou por que eu passava mais tempo ali do que em casa. Nunca tentou descobrir o que acontecia comigo. Ela apenas garantia que a mesa estivesse limpa e que a luz acima dela funcionasse. Até hoje, devo uma grande parte da minha educação a uma bibliotecária que nunca fez perguntas, mas decidiu me apoiar. Mais do que a muitas pessoas que carregavam o mesmo sobrenome que eu. Na minha família, eles chamavam aquilo de ficar andando pelas ruas. E não era uma brincadeira. Eles falavam com verdadeira reprovação, como se estivessem descrevendo alguém que estava seguindo pelo caminho errado. Certa vez, durante um churrasco no quintal, meu pai comentou para um vizinho: Jonah nunca fica em casa. Vive andando pelo bairro, sabe-se lá fazendo o quê? A verdade? Eu estava na biblioteca. Eu tinha 13 anos. Naquele dia, eu estava lendo pela terceira vez sobre respiração celular, porque o diagrama daquele livro de referência era o mais claro que eu já tinha encontrado. O vizinho olhou para mim no quintal, segurando um prato de salada de batata que eu mesmo tinha servido, e não disse nada. Foi ali que percebi como as pessoas acreditavam mais na história que contavam sobre mim do que na realidade. O apelido Rato de Rua começou como uma piada de Tyler quando eu tinha 14 anos. Uma noite, voltei da biblioteca e encontrei ele na cozinha comendo cereal diretamente da panela, porque todas as tigelas estavam sujas. Ele olhou para mim e disse: O rato de rua voltou. Ele tinha 17 anos. Mas quando completei 16, aquilo já não era mais uma brincadeira. Virou um rótulo. Aos 23 anos, aquela expressão tinha se transformado na maneira mais fácil que minha família encontrou para resumir tudo o que eu era e tudo o que eles acreditavam que eu jamais conseguiria ser. Eu quase parei de frequentar a biblioteca quando Tyler pichou a rato de rua na minha bicicleta aos 15 anos. As letras eram vermelhas, tortas e enormes, atravessando o paralama traseiro. Durante 3 meses, eu pedalei até a biblioteca todos os dias com aquelas palavras expostas para todos os carros que passavam. Eu não tinha dinheiro para pintar a bicicleta novamente, e a tinta não saía com água e sabão. Eu dizia a mim mesmo que aquilo não importava. Mas importava. Todos os dias. Cada vez que alguém olhava para aquela bicicleta, eu sentia o peso daquela marca. Mas em uma dessas tardes, durante o caminho para a biblioteca, parei na casa do meu tio Jim, na rua El, para encher minha garrafa de água. O bebedouro da biblioteca estava quebrado. Jim estava na entrada da garagem, colocando conexões de cobre na caçamba de sua caminhonete Ford para um trabalho de vac. Ele viu a bicicleta. Viu a tinta. E ficou em silêncio por alguns segundos. Não fez nenhum comentário. Apenas entrou em casa. Quando voltou, trazia 2 coisas nas mãos. Uma lata de tinta spray preta Rust-Oleum e um livro usado de biologia, Campbell Biology. A capa estava desgastada, a lombada rachada, e várias páginas tinham anotações feitas por algum estudante universitário que havia marcado as partes importantes com lápis. Ele me entregou a lata de tinta e disse: Primeiro apague essas palavras. Depois colocou o livro nas minhas mãos. Então abra isso. Naquela tarde, pintei por cima das letras vermelhas na entrada da garagem do meu tio. Jim segurou a bicicleta enquanto eu passava a tinta.
Quando terminei, ele abriu o livro de biologia na primeira página e me mostrou algo que havia escrito à caneta na parte interna da capa. Você vai precisar disso mais do que eles imaginam. Dee era irmão da minha mãe. Ele trabalhava instalando sistemas de ar-condicionado. Dirigia uma caminhonete com mais de 10 anos de uso e, em nenhum momento da minha vida, tentou dizer o que eu poderia ou não conquistar. Ele nunca fez discursos contra Tyler. Nunca ligou para Brenda para reclamar. Ele simplesmente me deu uma lata de tinta e um livro. E tratou os dois como se fossem igualmente importantes. Aquele livro ainda está comigo. Estava na minha mochila quando a carta da bolsa de estudos queimou. E continua comigo agora. Fique comigo nesta história de conflitos e reviravoltas, porque aqueles papéis não foram as únicas coisas que minha família tentou destruir usando o meu nome. 3 semanas antes da minha viagem, uma carta do Conselho Estadual de Farmácia chegou à casa da Maple Drive, número 114. Era um envelope branco comum, com o selo oficial do Conselho no canto superior esquerdo. Eu abri a correspondência na mesa da cozinha em uma manhã de terça-feira, depois de sair de um plantão noturno. Minhas mãos ainda tinham o cheiro das luvas nitrílicas e do álcool isopropílico. O café estava amargo. A casa estava silenciosa. Tyler dormia. Meu pai assistia televisão na sala, com o volume baixo. A carta informava que uma atividade incomum havia sido identificada vinculada ao meu número de registro profissional como técnico de farmácia. Uma conta secundária com um distribuidor atacadista havia sido criada 14 meses antes usando meu nome, minha licença e meus dados profissionais. O cadastro estava ligado a uma caixa postal em Henley County, um condado vizinho ao nosso. Durante mais de um ano, aquela conta havia feito pedidos de medicamentos controlados, incluindo hidrocodona e tramadol, em quantidades que não correspondiam a nenhuma instituição farmacêutica onde eu trabalhava. O conselho exigia uma resposta por escrito dentro de 30 dias. Eu sabia exatamente o peso daquela situação. Como técnico de farmácia, eu conhecia o padrão de um alerta de desvio de medicamentos porque já tinha processado 6 casos semelhantes no Memorial General Hospital nos últimos 3 anos. Eu sabia como esses esquemas funcionavam. Pequenos pedidos feitos em intervalos regulares. Quantidades calculadas para ficar abaixo dos limites que poderiam acionar uma investigação automática da DEA. Quem criou aquela conta conhecia o sistema. Não parecia algo improvisado. Era algo planejado para passar despercebido. Naquela mesma tarde, antes do meu próximo turno, fui até o correio de Henley County. O prédio era simples, uma construção de tijolos de apenas um andar, ao lado de uma loja de equipamentos agrícolas. Expliquei ao atendente que precisava confirmar a titularidade de uma caixa postal por causa de uma investigação relacionada à fraude. Ele pediu minha identificação. Mostrei meu crachá de técnico de farmácia e a carta do Conselho Estadual. A caixa postal estava registrada no nome de Tyler Miller. O funcionário não podia fornecer mais detalhes. Mas eu já tinha informação suficiente. Naquela manhã, eu havia acessado o portal do Conselho e verificado o número de telefone de contato secundário vinculado à conta do distribuidor. Era o celular pessoal do Tyler. O mesmo número que ele usava para me mandar mensagens pedindo que eu comprasse café no posto de gasolina depois dos meus plantões. Meu próprio irmão tinha usado minha licença profissional para conseguir medicamentos controlados e revendê-los por mais de um ano. Quando cheguei em casa, ele estava exatamente onde eu esperava. Sentado na sala, jogando um jogo de corrida no Xbox. O controle estava firme nas 2 mãos. Os pés apoiados sobre a mesa de centro. Ele nem levantou os olhos quando eu entrei pela porta. Ele não fazia ideia de que aquele número de registro profissional impresso no pequeno cartão plastificado que eu carregava na carteira, exatamente o mesmo que ele havia digitado em um portal de distribuidor há 14 meses antes, agora estava no centro de uma investigação estadual que, mais tarde, envolveria até agentes federais. Eu não o confrontei. Não naquele momento. Voltei para o meu quarto, abri o notebook e comecei a reunir todas as informações que conseguia encontrar. 2 semanas antes do meu voo, um relatório de crédito apareceu na tela do computador, e havia algo completamente errado. Minha pontuação de crédito, que estava em 761 na última vez que eu havia verificado, tinha caído para 698.
O motivo era uma linha de crédito de aproximadamente US$ 95.000 usando o valor da casa como garantia, aberta 18 meses antes e registrada com o meu nome como corresponsável. Um contrato que eu nunca assinei. Um empréstimo que eu nunca solicitei. Uma reunião no banco da qual eu nunca participei. Baixei a documentação da solicitação. Na linha do principal responsável estava a assinatura de Frank. Na linha do segundo responsável estava o nome Jonah Miller. Mas aquela assinatura não era minha. Eu conhecia a minha própria letra. O meu AJ tinha um detalhe específico, uma pequena curva na parte inferior do traço vertical, um movimento que eu fazia naturalmente desde criança. Naquele documento, o AJ não tinha essa curva. Alguém havia tentado imitar meu nome, mas não conhecia o único detalhe que tornava a minha assinatura realmente minha. Os US$ 95.000 foram liberados em um único pagamento para uma empresa chamada Fulbright Construction. A nota fiscal indicava que o dinheiro tinha sido usado para a reforma da garagem da casa na Maple Drive. A mesma garagem que virou a oficina de detalhamento automotivo do Tyler. O espaço com compressor de ar, politriz, lavadora de alta pressão e iluminação LED cara. Um negócio que, em um mês bom, mal gerava algumas centenas de dólares, mas agora carregava uma dívida de 6 dígitos. A parcela mensal daquele empréstimo era de $1.247. E aquele valor estava escondido dentro das chamadas despesas da casa em que eu vinha pagando há 18 meses sem saber exatamente para onde meu dinheiro estava indo. Meu pai tinha falsificado minha assinatura para conseguir um empréstimo usando uma casa que nem sequer estava no meu nome. E usou esse dinheiro para financiar uma oficina para um filho que não mantinha um emprego estável desde que abandonou a faculdade comunitária aos 19 anos. Naquela noite, quase fui até a sala confrontar Frank. O documento estava aberto na minha tela. A letra dele estava na primeira linha. Meu nome falsificado estava logo abaixo. Eu tinha todas as provas diante de mim. Mas eu estava a apenas 2 semanas de embarcar para uma nova vida do outro lado do país. Uma nova cidade. Um novo começo. Se eu os confrontasse naquele momento, eles teriam 14 dias para encontrar alguma maneira de impedir minha partida. Então fechei o notebook. Guardei tudo. E fui trabalhar. Naquela noite, processei 127 pedidos de medicamentos e não cometi nenhum erro sequer. Minha cabeça estava cheia, mas minhas mãos continuavam firmes. Uma semana antes do voo, descobri a última peça daquele quebra-cabeça. Brenda estava sentada à mesa da cozinha em uma manhã de sábado. Frank estava na garagem. Eu estava preparando café quando vi o celular da Brenda em cima da mesa, com a tela virada para cima. De repente, uma notificação de mensagem apareceu. Era do Frank. Você mudou a pasta do banco? Aquela que eu assinei pelo Jonah? Brenda pegou o telefone, leu a mensagem, respondeu algo e colocou o aparelho de volta no mesmo lugar, sem sequer olhar para mim. A reação dela disse tudo. Ela não ficou surpresa. Não pareceu confusa. Não perguntou do que ele estava falando. Ela respondeu como alguém responde uma pergunta comum sobre compras no mercado. Como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa do dia. Naquele momento, entendi que ela sabia. Ela estava naquela mesa quando Frank treinou minha assinatura. Ela viu quando ele colocou meu nome em um documento de empréstimo. Ela não era alguém que simplesmente ignorou o que estava acontecendo. Ela fazia parte daquilo. Naquela mesma tarde, procurei um advogado chamado Wendell. O escritório dele ficava no segundo andar de uma lavanderia no centro da cidade. Era o tipo de profissional que lidava com disputas de herança, fraudes em pequenos negócios e aqueles problemas familiares silenciosos que nunca chegam aos jornais locais. Sentei em frente à mesa dele e coloquei todos os documentos que eu havia reunido. A carta do conselho de farmácia. O relatório de crédito. O contrato do empréstimo. A impressão dos registros da conta da distribuidora. E o detalhamento de 8 meses das despesas da casa. Ele analisou tudo na ordem em que eu havia organizado. Quando terminou, tirou os óculos e colocou sobre a mesa. Há quanto tempo você sabe sobre o desvio dos medicamentos? Perguntou. 3 semanas. E sobre o empréstimo usando sua identidade? 2 semanas. Ele me encarou por alguns segundos.
E você não confrontou ninguém, certo? Não. Por quê? Respirei fundo antes de responder. Porque meu voo para a Califórnia é daqui a 7 dias. Se eu os confrontar agora, eles vão passar essa última semana tentando encontrar uma maneira de impedir que eu embarque. Wendell pegou novamente a carta do conselho. O aviso da investigação farmacêutica é urgente. Precisamos enviar a resposta imediatamente enquanto as provas ainda estão intactas. Se esperarmos ele fechar a conta da distribuidora, será muito mais difícil conseguir os registros dos pedidos. Ele fez algumas anotações. Vamos responder ao conselho agora. Também vamos cuidar da notificação relacionada à investigação federal. Depois olhou para os outros documentos. Mas o restante vai esperar. O empréstimo fraudulento, espere. A contestação no birô de crédito, espere. E a notificação formal para o seu pai. Coloque em uma pasta. Eu assenti. Vou deixar essa pasta em cima da mesa da cozinha na manhã em que eu for embora. Eles vão descobrir enquanto eu estiver no aeroporto. Wendell se recostou na cadeira. Você quer que eles descubram tudo através de uma pasta deixada na própria mesa deles? Olhei para ele. Eles queimaram meus documentos de bolsa naquela mesa. Fiz uma pausa. Então eles podem ler as consequências exatamente no mesmo lugar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois confirmou com a cabeça. Vou deixar tudo pronto em 4 dias. Na noite em que aqueles papéis pegaram fogo, eu já sabia de quase tudo. Fiquei parado na entrada da cozinha observando Tyler acender um fósforo e destruir uma carta que já estava registrada digitalmente havia 6 semanas. Eu poderia ter impedido. Poderia ter arrancado aqueles documentos das mãos dele. Mas fazer isso teria colocado em risco a única coisa que eu precisava mais do que aquelas páginas. Minha partida. Eu precisava estar dentro daquele avião antes que minha família percebesse que toda a estrutura financeira deles, construída com o meu dinheiro, minha assinatura falsificada e minha identidade profissional usada sem permissão, estava prestes a desmoronar a partir do momento em que eu deixasse aquele aeroporto. Peguei minha mochila, sorri, fui até meu quarto e esperei. Às 4h30 da manhã, caminhei pelo corredor escuro carregando minha mala. A casa estava completamente silenciosa. A porta do quarto do Tyler permanecia fechada. A luz do quarto dos meus pais estava apagada. Coloquei um envelope pardo sobre a mesa da cozinha. Dentro dele estavam todas as respostas que eles precisariam encontrar. A carta da auditoria do Conselho de Farmácia. Os registros da conta da distribuidora mostrando o número de telefone do Tyler. O contrato do empréstimo com minha assinatura falsificada destacada. O comprovante mostrando que o dinheiro daquele empréstimo foi enviado para Fulbright Construction. A nota fiscal da reforma da garagem. Os relatórios das despesas da casa dos últimos 18 meses, revelando como o pagamento mensal de $1.247 do empréstimo havia sido escondido dentro da minha contribuição financeira. E uma única página impressa pelo Wendell explicando as medidas legais que já estavam em andamento. Não deixei uma ameaça. Não deixei uma discussão. Deixei fatos. A porta da frente fechou atrás de mim pela última vez. A fechadura girou do mesmo jeito de sempre, suave e familiar. Coloquei a mala no carro. O cartão de certificação CPHT estava na minha carteira, no mesmo lugar onde ficava desde que conquistei minha licença aos 18 anos. Um pequeno cartão plastificado com meu nome, meu número de registro profissional e o selo do Conselho Estadual de Farmácia. O primeiro documento que realmente provou que eu era capaz de conquistar algo. O mesmo número que Tyler usou em um portal de distribuidora para conseguir medicamentos que depois vendeu para alguém em Henley County. O cartão era meu. A certificação era minha. E o assento naquele avião também era meu. O caminho até o aeroporto levou 35 minutos. As ruas estavam vazias, exceto por alguns caminhões de entrega e uma viatura parada em um posto de gasolina Senoco, com as luzes desligadas. O céu passou do preto para um azul escuro e, depois, para o cinza claro do amanhecer. O rádio permaneceu desligado. Eu não precisava ensaiar o que diria naquela ligação. As palavras estavam se formando dentro de mim havia 2 semanas. Tudo havia sido analisado, conferido e confirmado com o mesmo cuidado usado para validar uma ordem médica que não poderia ser revertida depois de enviada.
O estacionamento de longa permanência estava quase vazio. Minha mala passou pelas portas automáticas, pelo balcão de atendimento e pela segurança do aeroporto, atrás de uma família carregando 3 malas de mão e um carrinho de bebê. Meu portão era o C14, no final do terminal. Sentei em uma cadeira de plástico entre uma mulher lendo um livro e um homem dormindo com uma jaqueta cobrindo parte do rosto. O painel de partidas mostrava meu voo. São Francisco. 7h15 da manhã. No horário. Embarque em 38 minutos. Peguei meu celular. Liguei para o número da casa. O número que eu sabia de memória desde os 6 anos. O número que eu nunca mais ligaria depois daquele dia. Chamou 4 vezes. Então Frank atendeu. A voz dele carregava o peso de alguém que tinha acordado fazia poucos minutos. Eu conseguia ouvir a cafeteira funcionando ao fundo. Também ouvi uma cadeira arrastando no chão. Mas alguém estava acordado. Estou no aeroporto, falei. Do outro lado, ficou um silêncio completo. Depois de alguns segundos, ele perguntou: Qual aeroporto? O aeroporto de onde os aviões partem, pai. Outra pausa. Meu voo embarca em 38 minutos. Antes de eu ir embora, preciso que você abra a pasta que deixei sobre a mesa da cozinha. Não ouvi resposta. Apenas o som de papéis sendo mexidos. Depois escutei a voz da Brenda ao fundo. O que está acontecendo? Uma cadeira foi arrastada. Mais folhas foram movimentadas. E então veio o silêncio. 12 segundos. Pode parecer pouco tempo. Mas, em uma ligação, quando a outra pessoa está lendo algo que pode mudar completamente a vida dela, 12 segundos parecem uma eternidade. Isso não é o que parece, Frank disse. A frase veio exatamente da mesma forma que sempre aparece quando alguém é confrontado com documentos que revelam uma mentira. Mas era exatamente o que parecia. Tyler tinha usado minha credencial de farmácia para solicitar medicamentos controlados durante 14 meses. A denúncia para a DEA já havia sido registrada no dia anterior. Pedidos de hidrocodona e tramadol feitos por uma conta de distribuidora vinculada a uma caixa postal em Henley County, registrada no nome dele, usando o meu número profissional. O Conselho Estadual de Farmácia tinha todo o histórico. Ouvi a voz do Tyler ao fundo, próxima e nervosa. Do que ele está falando? Ele estava na cozinha. Estava lendo os documentos. Ele está falando sobre a conta da distribuidora que você abriu usando o meu número CPHT, respondi, alto o suficiente para que o viva voz transmitisse para onde quer que ele estivesse. Tyler, a conta vinculada ao seu celular pessoal. A conta que fez pedidos de medicamentos controlados durante 14 meses. Essa conta não é minha, ele respondeu. Eu consegui ouvir a rapidez da negação. Rápida demais. Era o tipo de resposta que alguém já havia preparado antes, caso aquele dia chegasse. Seu número está registrado na conta. Seu nome está ligado à caixa postal. Todos os documentos estão dentro da pasta. Do outro lado, veio o silêncio. Então olhei para meu pai. Pai, você falsificou minha assinatura em um empréstimo de $95.000 usando a casa como garantia. Minha voz permaneceu firme. O banco já foi informado de que minha participação como corresponsável foi registrada de forma fraudulenta. Aquela parcela de $1.247 por mês, que você escondeu nas despesas da casa e que eu paguei durante 18 meses sem saber o que estava cobrindo, agora é sua responsabilidade. Cada centavo. Meu advogado tem o contrato, o registro da transferência do dinheiro e a nota fiscal da empresa que recebeu o pagamento. A respiração de Frank mudou. Ficou curta. Pesada. Era o som de alguém percebendo que uma situação que parecia sob controle havia escapado completamente das mãos. E mãe? Fiz uma pausa. Você viu o pai praticando minha assinatura naquela mesa da cozinha. Você viu ele colocar meu nome em um documento bancário. Você mandou mensagem perguntando sobre a pasta onde ele guardava os papéis. As suas mensagens estão no arquivo do meu advogado. Você também faz parte disso. Ouvi Brenda responder. Jonah, isso não é justo. A voz dela estava mais aguda que o normal. Mas ela não negou. Não disse que era mentira.
Era apenas a voz de alguém que estava sentada em algo que acreditava ser seguro e acabou sentindo tudo desmoronar. Justo? Perguntei. Vocês disseram que o dinheiro da minha bolsa deveria vir para esta casa. Durante 5 anos, eu mandei $400 por mês para vocês. $24.000 no total. E mesmo assim vocês usaram meu nome para conseguir outros $95.000 sem minha autorização. Meu advogado registrou uma denúncia pela falsificação da minha assinatura no empréstimo. Se o promotor decidir seguir com o processo criminal, isso não está mais nas minhas mãos. Você tem razão, mãe. Não foi justo. Jonah, você não pode simplesmente ir embora, Frank disse. Nós somos sua família. Fiquei em silêncio por um instante. Minha família. Vocês queimaram minha carta de bolsa. Me chamaram de rato de rua. Disseram que meu lugar era lavando pratos. Falsificaram minha assinatura em um empréstimo que eu nunca assinei. E aqueles documentos que vocês queimaram ontem eram apenas cópias impressas. Pai, eu já tinha enviado tudo para Stanford digitalmente 6 semanas antes. Minha matrícula estava confirmada antes mesmo de Tyler acender aquele fósforo. Houve uma pausa. Podemos resolver isso, Frank disse. A voz dele tinha mudado. Ele não estava mais tentando me atacar. Agora estava tentando negociar. Volte do aeroporto. Vamos conversar. Vamos dar um jeito no empréstimo. Não. Minha resposta foi imediata. Meu próximo salário já foi direcionado para uma conta bancária que nenhum de vocês pode acessar. O pagamento de $400 por mês termina hoje. Todas as despesas daquela casa agora são responsabilidade de vocês. Isso inclui os $1.247 mensais de uma garagem que mal gera dinheiro em um mês bom. Então ouvi Tyler ao fundo. Você está acabando com a gente. A voz dele era completamente diferente daquela de horas antes. Não havia risada. Não havia arrogância. Não havia aquele tom de quem se sentia intocável enquanto segurava um fósforo. Agora parecia apenas alguém olhando para números em uma folha e finalmente entendendo o resultado. Você me chamou de garoto de ouro, Tyler, respondi. O garoto de ouro foi aquele que leu a auditoria do Conselho de Farmácia e encontrou sua conta da distribuidora em poucas horas. O garoto de ouro foi aquele que puxou o relatório de crédito e descobriu um empréstimo fraudulento. O garoto de ouro passou 5 anos trabalhando com registros de medicamentos controlados enquanto você ficava no sofá jogando videogame. E agora o garoto de ouro é o motivo pelo qual você vai precisar explicar essa investigação da DEA para um agente federal. Talvez você devesse ter prestado mais atenção ao que o garoto de ouro fazia para ganhar a vida. Depois disso, veio o silêncio. Não um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio pesado, quase impossível de ignorar. O tipo de silêncio que aparece quando todas as desculpas acabam. Tyler tentou uma última vez. A voz dele mudou para algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não havia mais arrogância. Não havia provocação. Ela ficou baixa, quase calma demais, como se ele estivesse tentando parecer racional. Jonah, escuta. Eu vou fechar essa conta da distribuidora hoje. Agora mesmo. Vou resolver tudo relacionado ao cartão. A gente vai encontrar uma solução para o empréstimo. Só volta do aeroporto. Dá uma chance para nós consertarmos isso antes que chegue aos federais. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Tyler, não existe mais nada para fechar. Minha voz permaneceu firme. Já está registrado no sistema. Do outro lado da linha, veio outro silêncio. Dessa vez, ainda maior. Meu número vai mudar quando eu pousar, eu disse. Qualquer comunicação daqui para frente vai acontecer através do meu advogado. As contas daquela casa agora são problema de vocês. Todas elas. Inclusive os $1.247 mensais de um empréstimo que eu nunca assinei. O dinheiro de $400 por mês que eu mandei para essa casa durante 5 anos acabou. Não existe acordo. Não existe conversa que eu vá atender. E não existe nenhuma versão dessa história em que eu volto para aquela cozinha para lavar os pratos de vocês. Por um instante, pensei em deixar o silêncio continuar. Talvez alguém dissesse algo que mudasse tudo.
Talvez alguém finalmente assumisse a responsabilidade. Mas então ouvi o anúncio de pré-embarque pelo alto-falante. A voz da funcionária do portão era neutra e profissional. Algumas fileiras à frente, uma menina pequena puxava a manga da mãe enquanto esperava. O mundo no portão C14 continuava normalmente. Enquanto isso, a quilômetros dali, uma família estava desmoronando através de uma ligação. Mas eu havia ficado naquela cozinha por 23 anos. Paguei contas. Aceitei humilhações. Engoli palavras que nunca deveria ter ouvido. E nenhuma frase que eles pudessem dizer naquela manhã seria mais forte do que a frase que eu esperei uma vida inteira para falar. O garoto de ouro está no portão C14. Fiz uma pausa. Pai, o rato de rua vai para a faculdade de medicina. E nunca mais liguem para este número. Desliguei. Desativei o celular. O agente do portão chamou o grupo B. Levantei. Entreguei meu cartão de embarque. E caminhei pelo corredor até o avião. Guardei minha mala no compartimento acima do assento. Dentro dela estava o livro de biologia do tio Jim, com a mensagem escrita na parte interna da capa. Minha carteira com meu cartão de certificação profissional. E o carregador de um telefone que teria um novo número antes mesmo de eu sair do aeroporto na Califórnia. Sentei na janela. Às 6h48 da manhã, o avião começou a se afastar do portão. Observei o aeroporto ficar menor. Depois vieram as estradas. Os bairros. E finalmente o condado onde passei 23 anos ouvindo pessoas dizerem quem eu era e quem eu jamais conseguiria ser. Então tudo desapareceu. No lugar daquela paisagem, vieram as nuvens. Brancas. Silenciosas. Sem marcas. Como uma página completamente vazia esperando a primeira palavra ser escrita. Fechei os olhos. E dormi pela primeira vez em 31 horas. 3 horas depois da minha partida, tio Di chegou à casa da Maple Drive, número 114. Eu tinha ligado para ele do portão de embarque antes mesmo de ligar para Frank. Contei tudo. Ele dirigiu por 45 minutos até a casa. Mais tarde, Di me contou o que encontrou. A porta da frente estava destrancada. A cozinha ainda cheirava a café queimado. A pasta parda estava aberta sobre a mesa. Os documentos estavam espalhados exatamente na ordem em que eu havia colocado. Ninguém havia reorganizado nada. Eles estavam lendo cada página seguindo a sequência que eu tinha preparado. Da mesma forma que eu organizava uma auditoria de medicamentos controlados no hospital, por ordem cronológica, deixando a informação mais difícil para o final. Frank estava sentado na cadeira mais próxima da parede. As duas mãos estavam apoiadas sobre a mesa. Os dedos permaneciam imóveis. Os olhos estavam presos no contrato do empréstimo. Mais especificamente, na assinatura falsificada que eu havia circulado. Mas Jim disse que, naquele momento, Frank já não estava mais lendo o documento. Ele estava apenas encarando a prova de tudo o que havia feito. Ele não estava mais lendo. Apenas encarava um ponto fixo no papel. Era aquele tipo de olhar que aparece quando a mente de alguém parece parar de absorver novas informações e fica presa repetindo o mesmo cálculo, tentando encontrar uma resposta que simplesmente não existe. O café dele já estava frio. A caneca tinha deixado uma marca circular de umidade na mesa, um anel escuro ao redor da base, porque estava ali intocada havia mais de 2 horas. O celular permanecia sobre a mesa, com a tela apagada. A última ligação feita ainda mostrava o meu nome. Brenda estava parada perto do balcão, segurando a borda da pia com as 2 mãos. Os nós dos dedos estavam brancos de tanta força. Ela olhava para o fogão. O mesmo lugar onde, poucas horas antes, minha carta de bolsa de estudos havia sido queimada. Logo abaixo estava a pia, onde as cinzas dos documentos tinham secado e deixado uma camada acinzentada sobre o aço. Ela não chorava. Segundo Jim, parecia uma pessoa parada dentro de uma casa que já não reconhecia, tentando encontrar a versão de si mesma que, na noite anterior, havia sentado naquela mesma mesa e defendido que o dinheiro da minha bolsa deveria permanecer naquela família. Tyler não estava na cozinha. Ele estava na garagem. Sentado no chão de concreto, com as costas apoiadas na bancada de trabalho e as pernas esticadas à frente.
As luzes do teto estavam apagadas. A única iluminação vinha da pequena abertura embaixo da porta da garagem. Ele segurava o celular em uma das mãos, apoiado sobre a perna, mas a tela estava completamente escura. A politriz de detalhamento automotivo estava parada na prateleira acima da cabeça dele, desligada. O compressor de ar, que antes fazia parte da rotina da oficina, permanecia em silêncio. A garagem cheirava a óleo de motor, poeira e arrependimento. Jim se sentou na mesa em frente a Frank. Ele não gritou. Não levantou a voz. Apenas disse: "Vocês queimaram a carta de bolsa dele e disseram que o lugar dele era lavando pratos." Fez uma pausa. Depois deixaram outro filho usar a licença profissional dele para conseguir medicamentos ilegalmente. Outra pausa. E ainda falsificaram o nome dele em um empréstimo para construir uma garagem que nem consegue se sustentar sozinha. Jim olhou para Frank. "O que vocês achavam que iria acontecer?" Frank não levantou os olhos. As mãos continuaram paradas sobre a mesa. Brenda também não se virou. Mais tarde, naquela mesma tarde, Brenda ligou para Jim. Eu sei exatamente o que ela disse porque Jim me enviou um e-mail 3 dias depois contando a conversa palavra por palavra. "Jim, seu sobrinho perdeu a cabeça", Brenda disse. "Ele fez algum tipo de denúncia contra o Tyler e está dizendo que o Frank falsificou documentos no banco. Ele abandonou essa família justamente no pior momento das nossas vidas. Eu preciso que você ligue para ele. Diga para ele voltar para casa. Diga pelo menos para continuar mandando dinheiro até resolvermos tudo." Jim ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Qual parte exatamente você quer que ele ajude vocês a resolverem? A parte em que Tyler usou a licença de farmácia do próprio irmão para vender medicamentos? Ou a parte em que Frank falsificou o nome do Jonah em um empréstimo de $95 mil? Não foi isso que aconteceu", Brenda respondeu. Jim manteve a calma. "Eu tenho os documentos, Brenda. O Jonah me enviou tudo antes mesmo de ligar para vocês. Eu li cada página." "Ele está distorcendo as coisas", ela insistiu. Jim respondeu: "Ele é um técnico de farmácia que trabalha justamente analisando registros de medicamentos controlados. Ele sabe reconhecer quando algo não está certo. Ele não precisa distorcer nada." Jim continuou: "Os documentos falam por si mesmos. Ele é meu filho", e foi embora sem se despedir. Fez uma pausa. "Mas ele também é seu filho. E você disse a ele que o lugar dele era lavando os pratos de vocês. O garoto conquistou uma bolsa para estudar medicina, e vocês deixaram o irmão dele colocar aquilo no fogo. Eu não tenho mais nada para dizer que faça essa situação parecer menor do que realmente é." Depois disso, Brenda desligou. Jim não mandou explicações. Não escreveu nenhum texto longo. Apenas enviou uma única imagem. Era uma cópia digitalizada do contrato do empréstimo, com a assinatura de Frank como principal responsável e a assinatura falsificada do corresponsável destacada em vermelho. Nenhuma legenda. Nenhuma acusação. Apenas a prova. Brenda não respondeu. Se essa história chamou sua atenção, acompanhe o canal Conflitos e Vingança. Agora começa a parte das consequências. A denúncia encaminhada à DEA avançou pelo sistema nas semanas seguintes. Os investigadores federais entraram em contato com a distribuidora, confirmaram a existência da conta criada sem autorização e rastrearam os pedidos até a caixa postal em Henley County. O empregador de Tyler, a Vitfiel de Autopartes, também acabou envolvido quando o endereço do depósito da empresa apareceu em um registro secundário relacionado à investigação. Em uma quarta-feira, durante o horário de maior movimento do almoço, um responsável pela área de conformidade apareceu na empresa. Tyler foi chamado para uma conversa na sala dos funcionários. O supervisor ficou parado próximo à porta. 2 colegas que estavam perto da máquina de lanches viram quando Tyler saiu carregando uma caixa de papelão com seus objetos pessoais retirados do armário. Também viram quando seu cartão de acesso foi desativado na saída. Ninguém disse boa sorte. Ninguém tentou impedir. Quando um funcionário perguntou ao gerente o que havia acontecido, a resposta foi curta: "Não posso comentar assuntos internos de funcionários." Mas, na manhã seguinte, todos na Vitfield já sabiam.
O banco também tomou providências. Depois de receber a notificação sobre a falsificação da assinatura, Frank recebeu uma cobrança oficial exigindo o pagamento do saldo restante do empréstimo de $95.000, com prazo de 90 dias para regularização. 2 semanas depois, chegou uma segunda correspondência. Dessa vez, vinha do escritório do promotor do condado. Era uma solicitação para uma entrevista relacionada à falsificação da assinatura do corresponsável no contrato. Frank precisou contratar um advogado de defesa. O valor inicial do contrato era de $4.500. Um custo pesado para alguém vivendo principalmente de uma pensão limitada. A renda mensal parcial de Frank era de $2.100. A parcela do empréstimo era de $1.247. E as outras despesas da casa que eu costumava cobrir somavam cerca de $1.920. A conta simplesmente não fechava. Frank ficou sentado à mesa da cozinha com uma calculadora nas mãos. Ele fez a mesma conta 4 vezes. O resultado nunca mudou. No fim, colocou a calculadora dentro de uma gaveta e fechou. Como se esconder o objeto pudesse esconder também os números. Brenda também começou a sentir as consequências. A gerente do mercado onde ela trabalhava chamou-a para conversar no escritório dos fundos depois que um cliente antigo mencionou a situação da família Miller na fila do caixa. Ela não foi demitida, mas foi transferida do caixa principal para o estoque. O salário permaneceu o mesmo. O horário também. Mas as pessoas que antes a cumprimentavam pelo nome agora passavam por outro funcionário na hora de pagar as compras. Na igreja, a família que costumava sentar atrás dos Miller mudou 3 bancos para frente sem dizer uma palavra. Brenda continuou frequentando. Sentava exatamente no mesmo lugar de sempre. Mas o espaço atrás dela permanecia vazio. Enquanto isso, Tyler passava cada vez mais tempo sentado no chão da garagem. A mesma garagem construída com uma assinatura falsificada, um empréstimo de 6 dígitos e um investimento que mal conseguia gerar algumas centenas de dólares em um bom mês. Agora, aquele espaço que deveria representar sucesso era apenas um lembrete silencioso de tudo que ele havia perdido. A politriz de detalhamento continua parada sobre a bancada. Desligada. Um carro de cliente, pela metade, está parado no elevador hidráulico há 7 semanas. O dono parou de responder às mensagens do Tyler perguntando quando iria buscar o veículo. O compressor não faz mais nenhum barulho. As luzes de LED que Frank comprou com o dinheiro do empréstimo continuam iluminando uma oficina que sequer consegue pagar a própria conta de energia. Tyler não liga mais as luzes principais da garagem. Ele deixa o portão parcialmente aberto, apenas o suficiente para que a luz do poste da rua alcance os primeiros metros do chão de concreto. Em algumas noites, ele fica sentado ali, com as costas apoiadas na bancada, olhando para o espaço vazio da entrada onde meu carro costumava ficar estacionado. O mesmo carro que me levava ao hospital 5 noites por semana durante 5 anos. O mesmo carro que me levou ao aeroporto às 4h30 da manhã no dia em que ele continuou dormindo. O mesmo carro que nunca mais vai voltar para Maple Drive. Enquanto isso, eu estou sentado em uma mesa de estudos em um apartamento compartilhado na Califórnia. Lá fora, a chuva cai de lado, forte e sem pedir permissão. Meu livro de anatomia está aberto na parte sobre o plexo braquial. Na prateleira acima da mesa, o livro de biologia Campbell que Jim me deu fica entre um manual de fisiologia e uma pequena caixa de sachês de Charles Gray. Foi um presente de boas-vindas deixado por um dos meus colegas de apartamento. A lombada está desgastada. As anotações feitas a lápis por algum estudante universitário desconhecido continuam nas páginas. E a mensagem do Jim permanece escrita na parte interna da capa. Você vai precisar disso mais do que eles imaginam. Meu cartão de certificação CPHT está preso no quadro de cortiça acima da mesa. Meu nome. Meu número profissional. O selo do Conselho Estadual. O primeiro documento que realmente disse que eu era qualificado para alguma coisa. Conquistei aquilo aos 18 anos. Durante o turno da madrugada. Enquanto minha família dormia, o hospital permanecia funcionando e eu contava comprimidos, preparava medicamentos intravenosos e aprendia que precisão também é uma forma de cuidado. Uma forma de dedicação que não precisa da aprovação de ninguém. Na parede ao lado do quadro há um cronograma impresso. Segunda-feira. 9 horas da manhã.
Anatomia geral. Minha primeira aula. Meu nome está na lista de presença. Um lugar em uma sala cheia de pessoas que, assim como eu, conquistaram o direito de estar ali. Meu celular está sobre a mesa. Ele tem um número completamente novo. Não recebe mais ligações da Maple Drive. Não recebe mais chamadas de pessoas que disseram que meu lugar era lavando pratos. De pessoas que me chamaram de rato de rua. De pessoas que queimaram uma carta onde estava escrito o meu futuro. Minha lista de contatos tem apenas 4 nomes. Nenhum deles tem meu sobrenome. Com exceção do tio Jim. Meu telefone não toca. E, pela primeira vez em muitos anos, eu gosto exatamente assim.